Existe uma teoria que afirma que, no passado, existiu uma civilização extremamente avançada chamada Tartária. Segundo essa teoria, essa civilização teria sido apagada, destruída ou simplesmente retirada da história oficial. O que conhecemos hoje como progresso seria, na verdade, um recomeço após a perda de um conhecimento avançado que já havia existido. A Tartária aparece em mapas dos séculos XVI, XVII e XVIII. Ela se estendia por quase toda a Eurásia, o que hoje chamamos de Rússia, Sibéria, Mongólia, Cazaquistão, China, Ucrânia, partes da Índia, Turquia e Europa Oriental. Em determinado momento, todos esses territórios teriam feito parte de um único sistema civilizacional avançado. Não se tratava apenas de um território, mas de uma civilização altamente desenvolvida que dominava a energia livre e até a antigravidade. Segundo a teoria, muitos monumentos que conhecemos hoje teriam tido funções completamente diferentes no passado. A Torre Eiffel, por exemplo, não seria apenas um monumento histórico, mas uma antena gigantesca, projetada para captar e distribuir energia pelo ar, funcionando como parte de uma rede global. Mas atenção, tudo o que você vai ouvir agora é uma teoria da conspiração extremamente forte. Não existem documentos oficiais que comprovem tudo o que está sendo dito neste vídeo. No final, você decide em que acreditar. O fato é que o nome Tartária realmente aparece em mapas antigos. Durante séculos, mapas oficiais da Europa mostravam um nome gigantesco cobrindo boa parte do planeta: Tartária. Quando esse nome desaparece no século XIX, muitas pessoas interpretam isso como um apagamento deliberado, e não apenas como uma simples mudança de nomenclatura. A Tartária teria atingido seu auge entre os séculos XVI e XVII, enquanto a história oficial afirma que, nesse mesmo período, a humanidade mal dominava a energia a vapor. Segundo essa narrativa alternativa, a Tartária já operava tecnologias que hoje ainda tentamos compreender. Cidades inteiras funcionavam com energia livre, captada diretamente da atmosfera. Torres gigantes, hoje chamadas de igrejas, catedrais e prédios antigos, não seriam templos religiosos, mas antenas de ressonância, capazes de distribuir eletricidade sem o uso de fios. Nada de carvão, nada de petróleo, nada de cabos. A própria Terra seria a fonte de energia. Mais de 90% dos veículos da Tartária seriam elétricos, não movidos por baterias de lítio, mas alimentados por campos eletromagnéticos contínuos, uma tecnologia que hoje seria considerada impossível. A teoria fala em trens sem trilhos, plataformas suspensas e edifícios erguidos com antigravidade, onde blocos de toneladas flutuavam como se fossem plumas. O que hoje chamamos de arquitetura impossível seria apenas engenharia comum naquela época. Então veio o chamado Reset. Entre o final do século XVIII e o início do século XIX, registros falam de um possível evento global, as chamadas inundações de lama. Cidades inteiras teriam sido soterradas até o segundo ou terceiro andar. Por isso, tantos prédios antigos parecem afundados no solo, portas abaixo do nível da rua, janelas enterradas. Como se o mundo tivesse sido reiniciado. Milhões de pessoas teriam morrido. Os sobreviventes perderam o conhecimento, e os vencedores reescreveram a história. Segundo a teoria, a Tartária não foi destruída apenas fisicamente. Ela foi apagada. Mapas foram alterados. O nome desapareceu. O conhecimento deixou de ser coletivo e passou a ser controlado. A energia livre teria sido substituída por sistemas pagos. A abundância deu lugar à escassez artificial. O acesso foi trocado pelo controle. Desde então, a humanidade estaria apenas reconstruindo fragmentos de um mundo que já havia alcançado um nível tecnológico avançado, diferente do atual, mas igualmente sofisticado. Agora, pense nisso com calma. Se tudo isso for verdade, quem se beneficiou com o desaparecimento da Tartária? Segundo essa teoria, uma pequena elite.
Um grupo que passou a controlar o conhecimento, os recursos e a energia. Aquilo que antes estaria disponível a todos passou a ser limitado, medido e vendido. Mas se existiu um passado mais avançado do que nos contaram, talvez conhecer essas histórias seja o primeiro passo para questionar a realidade que nos foi apresentada. Se essa teoria faz sentido ou não, cabe a você decidir. Mas uma coisa é certa: existem muitas histórias que não aparecem nos livros, muitos detalhes que ficaram de fora e muitas perguntas que nunca foram feitas. E é exatamente isso que a gente faz aqui. Se você sente que nem tudo está tão claro quanto parece, se você gosta de questionar a versão oficial das coisas, então se inscreve no Fora do Transe, porque quanto mais você questiona, mais difícil fica continuar dormindo.